Hoje nós vamos falar um pouco sobre fatoração e vou apresentar aqui no vídeo para vocês os três principais tipos de fatoração que a gente usa para fatorar as expressões algébricas, tá? Não são todos os tipos de fatoração, mas pelo menos são aqueles que nós mais usamos, ok? Antes de eu mostrar para vocês quais são esses três tipos e alguns exemplos de cada um deles, eu vou falar só um pouquinho sobre o que é a fatoração e para que a gente, na verdade, faz ela. Fatoração nada mais é do que quando nós pegamos uma expressão algébrica e nós transformamos ela em um produto de dois fatores. Então, sempre quando nós pegamos a expressão e arrumamos ela, né, de uma forma que a gente consiga reescrevê-la sendo um produto de dois fatores, nós acabamos de fazer uma fatoração e a gente costuma fazer esse passo, na verdade, essa fatoração, quando nós precisamos em alguma conta fazer alguma simplificação. O primeiro tipo de fatoração que a gente vai estar vendo hoje, ele se chama fator comum. Nem sempre nas expressões algébricas a gente consegue estar fazendo qualquer tipo de fatoração na mesma expressão. Então, o primeiro passo é identificar qual que é o tipo de fatoração que funciona na expressão que a gente está trabalhando, ok? Então, para a gente poder saber se nós temos uma expressão que tem como fazer a fatoração pelo fator comum, nós temos que analisar exatamente uma coisinha aqui. Vou colocar aqui uma expressão para que a gente possa ver melhor o que é importante a gente olhar. Por exemplo, a expressão AB mais AC mais AD. Primeira coisa que nós temos que olhar para saber se a gente consegue fazer a fatoração pelo fator comum é o seguinte: nesses três termos desse exemplo que eu dei para vocês, nós conseguimos ver que nós temos a letra A aparecendo em todos os termos da nossa expressão, ou seja, tem alguma coisa que se repete em todos os termos, tem um fator comum em todos eles. Então, quando você identifica que alguma coisa se repete em todos os termos da expressão, você consegue fazer a fatoração pelo fator comum. Então, quando você identifica que tem como fazer isso, tem como fazer esse tipo de fatoração, nós começamos fazendo da seguinte forma: aquilo que está se repetindo em todos os termos, nós colocamos ele em evidência. Nesse caso, foi só o A que está se repetindo, então eu só vou escrever o A mesmo. Depois que nós colocamos tudo aquilo que está se repetindo, nós vamos abrir um parênteses. E lá dentro do parênteses, nós vamos colocar exatamente todos os elementos que são os números e as letras da nossa expressão que sobraram quando a gente colocou esse A em evidência. Então, ó, já que eu coloquei esse primeiro A aqui, ó, em evidência, esse segundo A em evidência e esse terceiro A em evidência, quem acabou sobrando nessa expressão algébrica foi, na verdade, o B mais o C mais o D. Então, colocando aqui do lado de fora aquilo que se repete em todos os termos da minha expressão e colocando aqui na parte de dentro do parênteses tudo aquilo que sobrou, nós conseguimos então fazer a fatoração pelo fator comum. Então, essa daqui é a forma fatorada da nossa expressão algébrica. Nós vamos ver agora um segundo exemplo de uma expressão algébrica que a gente consegue fazer a fatoração pelo fator comum, para a gente também observar que algumas coisas podem acontecer na hora de colocar alguma coisa em evidência. Por exemplo, vou colocar aqui a expressão 25x ao cubo mais 5x ao quadrado y. Lembra que eu falei para vocês que primeiro a gente precisa identificar, antes de fazer a fatoração de uma expressão algébrica, qual é o tipo de fatoração que nós conseguimos fazer nela. Olhando aqui nessa nossa expressão algébrica de dois termos, a gente consegue ver que tem alguma coisa que está se repetindo, pelo menos nos dois termos que nós temos aqui, que olhando bem por cima, nós vemos que aparece a letra X. Então, para a gente poder fazer a fatoração dessa expressão algébrica, eu recomendo primeiro a gente fazer o seguinte:
nós podemos reescrever essa expressão algébrica aqui de uma forma que seja, digamos que mais aberta, para que a gente possa realmente olhar se é só o x que realmente está repetindo aqui nos dois termos a nossa expressão. Então, essa primeira parte, 25x elevado ao cubo, eu consigo reescrever o 25 como 5 vezes 5, e eu consigo reescrever o x ao cubo como x vezes x vezes x. E essa segunda parte aqui, nosso segundo termo da nossa expressão, eu consigo reescrever o 5 como 5 vezes 1. O x ao quadrado eu consigo reescrever como x vezes x. E o y eu consigo escrever como y mesmo. Nessa primeira parte da nossa expressão, eu consigo ver que tem o 5 que está se repetindo aqui, e na outra parte da nossa expressão, nós também temos o 5 se repetindo do outro lado. Então, uma das coisas que está aparecendo nessas duas partes que nós temos que agora colocar em evidência é o número 5. Além do número 5, nós também temos a letra X que aparece nessas duas partes. Só que o que acontece nesse caso aqui? Na verdade, nós não temos somente o x que está aparecendo nas duas partes da nossa conta. O que eu consigo ver em comum é que eu tenho um grupo de x, uma dupla de x, que aparece dos dois lados. Então, quando eu for colocar todos os elementos em evidência, eu vou colocar junto com o 5 esses dois x se multiplicando. Então, esses três elementos são os que vão agora ser colocados em evidência, escrevendo eles para fora do parênteses. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 5, que é o primeiro número que a gente viu que estava se repetindo dos dois lados, e a minha dupla de x. Só que quando eu escrevo essa minha dupla de x dessa forma, os meus dois x eles estavam antes se multiplicando. Então, x vezes x eu consigo reescrever ele como x ao quadrado, certo? Escrevi, coloquei em evidência todo mundo que estava se repetindo, então agora eu vou abrir o parênteses e vou colocar lá dentro do parênteses todo mundo que sobrou da minha expressão algébrica. Então, agora eu vou desconsiderar o 5 de um lado e do outro lado, e eu também vou desconsiderar a minha dupla de x que eu tinha em cada lado. Então, o que acabou sobrando da minha expressão algébrica? Um 5 mais o 1 y. Só que um y é a mesma coisa que y, então eu não preciso escrever o meu 1 aqui na frente do y. Só deixar aqui um pouco mais junto, todo mundo aqui. E pronto, reescrevendo lá dentro do parênteses todo mundo que havia sobrado, nós já encontramos, então, a forma fatorada da expressão algébrica que a gente acabou de ver. Tem o terceiro exemplo de expressão algébrica que a gente consegue fazer a fatoração pelo fator comum que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Por exemplo, a expressão 4x mais 4. Tem uma coisinha que acontece aqui que a gente precisa tomar muito cuidado quando nós vamos fazer a fatoração dele pelo fator comum. Porque nessa expressão, a gente consegue identificar que o que está aparecendo dos dois lados, né, nesses nossos dois termos, é exatamente o número 4. Então, o número 4 nós vamos colocar em evidência e nós vamos abrir o nosso parênteses para colocar aqui dentro aquilo que sobrou. Desconsiderando o 4 que nós colocamos em evidência, nós identificamos que aqui no meu primeiro termo, quem sobrou foi o meu x. Então, é ele que eu vou colocar
aqui dentro do meu parênteses. Logo depois, eu tenho o sinal de mais, e aqui no nosso segundo termo, só havia um número que eu tenho que desconsiderar porque eu coloquei em evidência. Sobrando ou nenhuma letra sobrando nessa segunda parte, eu não teria nada para reescrever logo depois desse sinal de mais aqui do nosso parênteses. Porém, quando isso acontece, quando não sobra nenhum número, lá dentro do parênteses, nós temos que colocar exatamente o número 1, certo? Então, sempre quando isso acontecer, é o número 1 que nós temos que colocar lá dentro. Então, pronto, de uma forma bem simples, nós fazemos a fatoração pelo fator comum dessa expressão algébrica aqui. Agora, o segundo tipo de fatoração que a gente vai estar vendo hoje é a fatoração pelo agrupamento. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma expressão algébrica que o fator comum nela não iria funcionar como um tipo de fatoração. Então, por exemplo, vou colocar aqui a expressão ax mais ay mais bx mais by. Lembrando que para a gente fazer a fatoração pelo método que nós acabamos de ver, alguma coisa tem que estar se repetindo em cada termo da nossa expressão algébrica. Nessa expressão algébrica que eu coloquei para vocês, nós temos 4 termos e não tem nada que se repete nesses 4 termos. Então, por isso que a fatoração pelo fator comum não iria funcionar. Quando isso acontece, a gente consegue estar formando grupos, né, fazendo uma separação dessa expressão algébrica por grupos, para que sim, em cada grupo eu consiga fazer a fatoração pelo fator comum, mas de uma forma separada. Então, por exemplo, nessa expressão eu poderia considerar, por exemplo, essa divisão de 2 grupos, porque separando desta forma, esse primeiro grupo aqui, eu consigo identificar que nele eu tenho o A que está aparecendo nos 2 termos desse grupo. E do outro lado, nesse nosso segundo grupo, eu consigo identificar que o B está aparecendo nos 2 termos dele. Quando isso acontece, nós fizemos uma separação dessa expressão algébrica de uma forma que vai funcionar para a gente conseguir fazer a fatoração pelo agrupamento. Então, a gente conseguiu montar grupos desta forma. Quando você consegue fazer isso, quando vocês identificam que em cada grupo que vocês montaram alguma coisa está em comum desta forma, significa que a divisão que você fez de grupo foi uma divisão válida, que a gente consegue então fazer a partir desses grupos a fatoração por agrupamento. Então, formamos esses grupos, agora como é que nós fatoramos? Nós vamos usar agora o fator comum nessa primeira parte e também vamos usar o fator comum nessa segunda parte. Então, nós dividimos em grupos para que separadamente a gente consiga fazer a fatoração do fator comum, que é o que a gente aprendeu agora há pouco, em cada grupo. Nesse primeiro grupo é o meu A, que está se repetindo, então vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar exatamente assim. A, abro parênteses, aqui dentro eu vou colocar exatamente aquilo que sobra desse meu primeiro grupo, que vai ser o x mais y. E agora, levando em consideração o meu segundo grupo e fazendo a fatoração pelo fator comum dele também, eu consigo identificar que o que na verdade está se repetindo é a nossa letra B. Então, ela que eu vou colocar em evidência. Colocando ela em evidência, abro parênteses e escrevo aqui na parte de dentro tudo aquilo que não está se repetindo, que é o que sobra da nossa expressão, dessa parte da expressão. E o que acaba sobrando desta parte é o x mais y. Quando nós fazemos essa fatoração do fator comum em cada grupo, nós temos que perceber o seguinte: o que nós encontramos dentro desse parênteses é igual ao que está dentro desse parênteses? Se estiver realmente idêntico, significa que nós podemos continuar o que nós estamos fazendo, porque a fatoração está saindo
da forma correta. Quando vocês não encontram os mesmos valores dentro dos parênteses, significa que alguma coisa na fatoração deu errado. Ou, se você mesmo assim fez tudo certo, quando os elementos que estão dentro do parênteses não são iguais, significa que ou vocês fizeram a fatoração de forma errada, ou, na verdade, a expressão algébrica que vocês têm não é uma expressão algébrica que a gente consiga usar a fatoração pelo agrupamento, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Como nós conseguimos aqui encontrar os mesmos valores nos dois parênteses, então, a gente consegue estar avançando na nossa fatoração. Então, a nossa última parte, para terminar a fatoração pelo agrupamento, nós temos que fazer o seguinte: o parênteses que está se repetindo dos dois grupos, eu vou reescrever ele desta forma. Depois, eu vou multiplicar esse parênteses por um outro, que dentro dele eu vou colocar exatamente aqueles elementos que ficaram do lado de fora dos outros parênteses aqui de cima. Então, aqui dentro do segundo parênteses, eu vou ter a letra A, vou ter a letra B, e como a minha letra B aqui na parte de cima ela está positiva, vai ser o sinal de mais que vai ficar entre eles. Feito isso, então pronto, nós já fizemos agora a fatoração da nossa expressão algébrica pelo método do agrupamento. Eu vou colocar agora para vocês um outro exemplo de uma expressão algébrica que a gente consegue estar fazendo a fatoração dela pelo agrupamento, mas é um tipo de fatoração que a gente precisa se atentar um pouquinho em um detalhe que aparece na nossa conta. Então, eu vou colocar aqui a expressão para a gente fazer os mesmos procedimentos que a gente fez até agora e ver o que aparece de diferente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a expressão xy mais x menos AY menos A. Novamente, temos que prestar muita atenção que tipo de fatoração que nós vamos fazer. Essa expressão algébrica tem 4 termos, nós não conseguimos usar a fatoração pelo fator comum nela toda, porque nada se repete nos 4 termos. Então, por isso que a gente começa a pensar em como fatorar pelo agrupamento. Olhando assim, eu consigo identificar que eu consigo fazer uma separação desta forma aqui na minha expressão algébrica, porque separando a expressão nesses dois grupos, nesse primeiro grupo eu tenho o x que está aparecendo nos dois termos, tem alguma coisa em comum entre eles, e aqui no segundo grupo eu tenho a letra A que também está aparecendo nos dois termos desse segundo grupo, então é o fator em comum entre eles. Então, essa separação da expressão algébrica nesses grupos funciona, então eu consigo continuar a minha fatoração. Então, agora, fatorando cada grupo pelo fator comum, né, agora, de forma separada, nós vamos ter o seguinte. Nesse primeiro grupo, o meu x, que está se repetindo, então eu vou colocar ele em evidência e vou abrir o parênteses, vou colocar aqui dentro do meu parênteses exatamente aqueles elementos que restaram do nosso grupo. Então, restou o meu y e também restou o número 1, já que, voltando, né, a gente não pode esquecer que quando, nesse segundo termo, nós colocamos o x em evidência, nesse segundo termo, não sobrou nenhum número, e quando isso acontece, é o número 1 que nós colocamos no lugar dele lá no parênteses, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Então, agora, fazendo a fatoração no próximo grupo, é o nosso A, que está aparecendo nos dois termos do segundo grupo, então é ele que eu vou colocar em evidência. Coloquei o A em evidência, abro o meu parênteses e vou colocar aqui dentro tudo aquilo que restou do nosso segundo grupo. Quando nós colocamos o A em evidência, o que sobra, na verdade, para a gente
é o sinal menos que está antes do A, porque por mais que ele esteja, de certa forma, lá no início do grupo, né? Até parece, assim, que ele não faz parte do grupo, mas, na verdade, era o sinal do A, Y, então, esse menos, ele vai acompanhar o nosso Y. E logo depois desse menos Y, nós temos o menos e o número 1 que fica na posição aqui da segunda parte do nosso segundo grupo. Quando isso acontece, lembra que eu falei para vocês que nós temos que prestar atenção se os parênteses que nós encontramos aqui nessa parte da fatoração são iguais? Olhando aqui, nós encontramos que os parênteses são diferentes. Então, nós poderíamos pensar que nós fizemos alguma coisa de errado. Só que assim, vocês reparam que, na verdade, esses valores do nosso parênteses, nós temos as mesmas letras, os mesmos números, e a única coisa que tem diferente é que nesse parênteses aqui, né, o segundo parênteses, possuem os sinais invertidos se eu for comparar com o meu parênteses do lado esquerdo, do primeiro dele. E quando o que está diferente é somente o sinal do parênteses, a gente consegue arrumar esse detalhe para que a gente consiga transformar esses valores e deixar os dois parênteses exatamente iguais. Então, é somente quando os sinais estão invertidos que a gente faz esse processo adicional, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nesse segundo grupo aqui, nós vamos fazer a multiplicação desses valores por menos 1, certo? E fazendo agora a multiplicação desses valores por menos 1, nós vamos ter o seguinte: o A que está positivo multiplicado por menos 1, ele vai virar menos A. O menos Y multiplicado por menos 1 vai virar mais Y, e o menos 1 multiplicado por menos 1 vai virar mais 1. Então, já fizemos agora o procedimento que faz com que a gente tenha agora sim os dois parênteses exatamente iguais. E agora sim a gente consegue estar fazendo a última parte da nossa fatoração, que é arrumando esses valores que a gente acabou de encontrar. Então, nós vamos copiar exatamente aquele parênteses que está se repetindo nos dois grupos e vamos multiplicar ele pelo parênteses que nós vamos colocar aqui dentro exatamente aqueles valores que ficaram do lado de fora de cada parênteses aqui na parte de cima. Então, quem vai ficar aqui dentro vai ser o x menos a. E prontinho, nós já encontramos agora a fatoração da nossa expressão algébrica, onde nós só precisamos fazer um passo a mais para deixar os valores dos nossos parênteses exatamente iguais. Mas vocês percebem que por mais que a gente tenha feito esse passo adicional, a forma da gente fazer a fatoração pelo agrupamento, na verdade, ela continuou a mesma. E agora eu só vou trazer para vocês, na verdade não vai ser exatamente mais um exemplo de expressão algébrica, mas eu só vou colocar uma outra expressão aqui para que eu possa falar para vocês um detalhe que às vezes vocês podem encontrar em exercícios de fatoração. Por exemplo, se eu colocar aqui a expressão ax mais 4 mais 2x mais 2a, até agora, em todas as fatorações por agrupamento, nós fizemos a separação dos grupos desta forma assim, né? Simplesmente colocando dois elementos de um lado, dois elementos do outro, e formamos os grupos dessa forma. Só que quando a gente faz isso nesse exemplo, nós percebemos o seguinte: nesse primeiro grupo, eu não tenho nada que esteja se repetindo nos dois termos dele, e isso não pode acontecer. Quando isso acontece, significa ou que a gente não consegue fazer a fatoração por agrupamento nele, ou significa que essa separação desta forma, né, entre esses grupos, não foi uma separação boa para a gente fazer
a fatoração pelo agrupamento. E quando isso acontece, nós precisamos só arrumar as posições de cada termo da nossa expressão para facilitar a gente montar os grupos que nós precisamos. Então, por exemplo, quando nós temos essa expressão algébrica, vimos que separar no meio não funcionou muito bem. Mas nós conseguimos, por exemplo, nós conseguimos juntar esse primeiro termo com esse terceiro termo. E se eu junto esses dois e formo um grupo entre eles eu consigo ver que a letra X é uma letra que está em comum nos elementos desse grupo. E agora eu vou olhar exatamente os termos que restaram da minha expressão algébrica, por exemplo, o 4 e o 2A, e verificar se eles formam um grupo que a gente consegue estar fazendo a fatoração pelo fator comum e seguir da forma que a gente estava fazendo até agora. Se eu juntar o 4 com o 2A, eu consigo ver que, na verdade, o 2 é um número que aparece em comum nos dois termos do meu grupo. Então, a separação dessa expressão algébrica em grupos desta forma seria a forma correta para a gente poder fazer a nossa fatoração por agrupamento. Então, arrumando, na verdade, né, essa expressão algébrica, arrumando só os termos, a gente poderia fazer assim, reescrevendo ela, a expressão ficaria ax mais 2x, depois mais 4 mais 2a. Eu simplesmente mudei a posição dos termos. E agora sim, nós conseguimos normalmente fazer a separação da expressão algébrica em grupos e fazer a fatoração da mesma forma que a gente vem fazendo até agora. Agora, nós vamos ver o terceiro tipo de fatoração, que é a fatoração de produtos notáveis. Para quem não lembra muito de produtos notáveis, eu recomendo que esteja vendo um pouco mais sobre a respeito dos tipos de produtos notáveis, tá? Para quem não lembra, assim, muita coisa, é melhor dar uma olhadinha antes e depois volta a ver esse vídeo. Eu só vou mostrar aqui para vocês um resumo muito rápido, um resumo muito por cima, para que a gente possa só rever algumas partes importantes dos produtos notáveis para que a gente consiga fazer a fatoração por ele. Então, por exemplo, nós temos 3 tipos de produtos notáveis que existem na matemática. O primeiro a gente chama de quadrado da soma de 2 termos, certo? O segundo nós chamamos de quadrado da diferença de 2 termos, e o terceiro a gente chama de produto da soma pela diferença de 2 termos. Esses são os 3 produtos notáveis que nós temos na matemática. Se nós fôssemos resolver cada um deles, nós precisamos somente lembrar da regra da potenciação e aplicar a distributiva entre os parênteses. Então, como é que ficaria, por exemplo, esse primeiro caso aqui? Esse a mais b ao quadrado, eu tenho que lembrar pela potenciação que é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b, certo? E eu também preciso lembrar que para resolver agora essa multiplicação de 2 parênteses, eu preciso aplicar a distributiva na hora de fazer a multiplicação. Então, fazendo aqui junto com vocês, a vezes a nós temos a ao quadrado, a vezes b nós temos ab, e agora fazendo a distributiva do b, nós temos a vezes b de novo, e nós também temos b vezes b, que é b ao quadrado. Só que quando nós resolvemos dessa forma, conseguimos observar o seguinte: aqui no meio, nós temos 2 elementos que nós conseguimos juntar eles. E eu sei que antes, na verdade, do nosso A, nós temos o valor 1. Prontinho. E agora, nós temos que agora fazer a soma desses 2 termos, tá? 1AB mais 1AB, 2AB. Então, agora eu vou só colocar aqui no lugar deles 2AB aqui
E vou só reescrever esse mais b ao quadrado mais perto do nosso resultado aqui. Quando nós vamos resolver o quadrado da diferença de dois termos, eu preciso lembrar a mesma coisa, que a menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. E que para resolver isso daqui, essa multiplicação entre parênteses, nós estamos fazendo a multiplicação entre eles, então precisamos aplicar a distributiva aqui. E aplicando a distributiva, o que nós vamos encontrar? A vezes A nós temos A ao quadrado, A vezes menos B é igual a menos AB, e agora fazendo a distributiva da nossa próxima letra, que é a letra B, nós temos o seguinte: menos B vezes A é igual a menos AB, e menos B vezes menos B é igual a mais B ao quadrado, ok? De novo, nós vemos que aqui na parte do meio da nossa expressão algébrica, né, do nosso resultado, aqui antes do A nós temos o valor, aqui antes do A nós temos o valor 1, e agora menos 1AB menos 1AB é igual a menos 2AB. Então, eu vou colocar exatamente esse resultado aqui, ó, menos AB, e só vou juntar o mais b ao quadrado para mais perto aqui deles. Percebem que esses dois primeiros produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, eles são muito parecidos. No resultado, deu praticamente a mesma coisa, né? O resultado do desenvolvimento desses dois produtos notáveis. A única diferença que a gente observa entre os resultados é que, quando nós temos a soma dos dois termos, todos os meus sinais vão ser positivos, e quando nós temos a diferença, nós vamos ter esse sinal aqui do meio negativo e o outro positivo. É a única coisa que muda, na verdade, no resultado, se a gente for comparar o resultado desses dois produtos notáveis, certo? E agora nós temos o desenvolvimento do nosso último produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Já encontramos direto uma multiplicação entre dois parênteses que, para a gente poder fazer a resolução dela, nós precisamos aplicar a distributiva. Então, fazendo agora A vezes A, nós temos A ao quadrado. A vezes menos B, nós temos menos AB. E agora, fazendo a distributiva do B, nós temos B vezes A é mais AB, e mais B vezes menos B é menos B ao quadrado. E novamente aqui na parte do meio nós conseguimos juntar esses dois elementos. Então, nós levamos em consideração que aqui na frente do A nós temos o valor 1, então menos 1AB mais 1AB, esses dois valores, eles se cancelam, porque menos 1 mais 1 é igual a 0. Então, esses dois elementos daqui de dentro, eles zeram. Então, eu não reescrevo eles, eu nem preciso colocar eles no resultado. Eu só vou aproximar aqui o menos b ao quadrado do nosso resultado aqui, para deixar eles mais juntos. Então, é isso que nós precisamos somente lembrar na hora que a gente for fazer a fatoração desses produtos notáveis, tá? Vocês precisam se lembrar exatamente dessas características, tá? E esses dois primeiros produtos notáveis, eles sempre vão resultar em 3 termos, e sempre esse último produto notável vai resultar em 2 termos. São essas características que nós precisamos observar
nas expressões algébricas para a gente conseguir fazer a fatoração dos produtos notáveis. Agora que a gente conseguiu fazer uma revisão bem rápida assim, de cada produto notável, nós vamos começar a fazer a fatoração e primeiro entender o que é a fatoração de um produto notável. Então, vamos lá. Quando nós nos deparamos com exercícios sobre produtos notáveis, o que nós vemos de mais comum aparecendo é quando, por exemplo, nós temos um produto notável e nós precisamos desenvolver esse produto notável e encontrar qual é o resultado dele. Então, esse produto notável, se eu fosse encontrar o resultado dele, ele seria exatamente esse daqui, seguindo os mesmos passos que nós fizemos agora há pouco, tá? Resolvendo cada produto notável. Então, o que nós estamos acostumados a observar e a fazer é exatamente esse caminho aqui, que é pegar o produto notável, desenvolver até chegar no resultado. Fatoração de um produto notável é exatamente o caminho contrário, é quando nós temos o resultado direto, que é a nossa expressão algébrica, e nós temos que fazer exatamente o caminho de volta e encontrar qual que é o produto notável que originou aquele resultado, certo? Então, já que vocês entenderam agora que o caminho contrário é o que chama fatoração, é isso que nós vamos começar a fazer agora, certo? Pegar cada resultado, que é uma expressão algébrica, e encontrar qual que é o produto notável dele. Então, o primeiro que eu vou estar colocando aqui para vocês, por exemplo, vai ser o nosso a ao quadrado mais 10a mais 25. Lembrando que nós estamos vendo agora o terceiro tipo de fatoração. Nessa expressão algébrica, fatoração por fator comum não daria certo, a fatoração por agrupamento não daria certo, por isso que nós estamos fazendo uma fatoração pensando que isso aqui surge de um produto notável. Então, assim, o que nós precisamos olhar nessa expressão algébrica? Identifico que a fatoração pelos dois primeiros tipos não vai funcionar nele, por isso que a gente está pensando em produto notável. Eu consigo também lembrar, pelo resumo que a gente acabou de ver bem rápido, que essa expressão algébrica, ela tem 3 termos. E pelo resumo que nós vimos, os únicos produtos notáveis que no resultado nós temos 3 termos, é exatamente aqueles dois primeiros, que é o quadrado da soma de 2 termos e o quadrado da diferença de 2 termos. Porém, nós vimos também no resultado que quando esse sinal aqui do meio ele é positivo, significa que nós temos então o produto notável do quadrado da soma de 2 termos. Então, por esse sinal aqui no meio ser positivo, eu vou desconsiderar esse segundo que nós estávamos olhando, certo? Então, pronto, eu sei que essa expressão pode ter surgido desse produto notável aqui. O que falta agora a gente identificar é exatamente quais são os elementos que nós vamos colocar aqui em cada parte do nosso parênteses. Então, para a gente fazer exatamente essa parte, nós temos que olhar somente algumas informações da nossa expressão algébrica. Para a gente encontrar qual que é esse primeiro termo aqui, nós vamos olhar exatamente o primeiro termo da nossa expressão algébrica e imaginar o seguinte, que esse a ao quadrado, ele surgiu quando nós multiplicamos os parênteses para resolver o produto notável que a gente sabe que gerou ele, tá? Então, esse a ao quadrado, ele surgiu quando nós multiplicamos esse primeiro termo com esse primeiro termo do outro parênteses. E aí, nós precisamos pensar que número ou letra que multiplicado por ele mesmo aqui do outro lado dá o a ao quadrado. Só pode ser a letra A. Então, eu sei que esse primeiro termo aqui do meu parênteses é a letra A. Então, eu já consegui encontrar metade das informações que eu precisava. Agora, eu vou pensar o seguinte. Esse meu último número da minha expressão algébrica, que é o último termo, ele surgiu
da multiplicação desse daqui com esse daqui, quando a gente vai fazer a distributiva de todos os elementos aqui entre os parênteses. E eu tenho que pensar o seguinte, que número que multiplicado por ele deu o valor 25? E assim, eu sei que a única possibilidade é aqui sendo 5 e aqui sendo 5 também. Então, esse segundo termo que nós temos é o número 5, certo? Se vocês estiverem na dúvida, se vocês encontraram as informações corretas, nós podemos fazer o seguinte para ver se está tudo certinho. Peraí, deixa eu só apagar aqui, que nós não vamos precisar. Na dúvida se esse daqui é o produto notável dessa expressão, nós vamos resolver exatamente isso que nós temos aqui embaixo, certo? E ver se isso daqui realmente vai chegar na expressão que nós temos aqui em cima. Isso seria como se fosse fazer a prova real do que a gente acabou de fazer, só para saber se realmente está certo. Então, fazendo aqui bem rapidinho para a gente ver se vai bater os valores. A vezes A vai ser a mesma coisa que A ao quadrado. A vezes 5 é igual a 5A. 5 vezes A igual a 5A. E 5 vezes 5, 25. Consigo juntar os meus dois termos aqui da parte de dentro. Então, o resultado final é A ao quadrado mais 10A mais 25. Percebem que esse valor é exatamente a expressão que a gente tinha antes, certo? Então, pronto. Nós conseguimos, então, encontrar que a forma fatorada, né, a fatoração dessa nossa expressão algébrica aqui é exatamente A mais 5 ao quadrado. Prontinho. Essa é a fatoração, então, dessa nossa expressão algébrica. Vou colocar aqui agora um outro exemplo para a gente poder estar vendo mais alguns casos de fatoração de produtos notáveis. Vou colocar aqui, por exemplo, p ao quadrado menos 14p mais 49. Pensando agora da mesma forma que a gente pensou no anterior, a gente consegue observar que fatoração pelo fator comum não vai funcionar nessa expressão algébrica, a fatoração pelo agrupamento também não vai funcionar nessa expressão algébrica, então a gente começa a pensar na possibilidade disso daqui ter surgido a partir de um produto notável. E lembrando do rápido resumo que a gente viu aqui no vídeo, nós vimos que nós temos o quadrado da soma de dois termos, nós também temos o quadrado da diferença de dois termos e também temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Se na nossa expressão algébrica que a gente tem aqui é uma expressão de três termos, ela só pode ter surgido dessas duas primeiras, então eu esqueço o último produto notável que a gente estava vendo agora. E olhando agora a informação desse sinal aqui, de menos que está aqui dentro da expressão algébrica, eu consigo identificar que surgiu do quadrado da diferença de dois termos. Então, assim eu já excluo que surgiu dessa possibilidade, sei então que a expressão surgiu desse produto notável aqui. Então, agora nós só temos que descobrir quem que é o primeiro termo para preencher aqui no nosso parênteses e quem que é o nosso segundo termo para preencher aqui também. Então, pensando da mesma forma que a gente pensou no anterior. Resolvendo esse produto notável, nós teríamos exatamente a multiplicação de dois parênteses dessa forma. O número daqui que multiplicou com o número daqui vai dar exatamente o valor aqui. Então, eu tenho que pensar que multiplicação de número ou letras que eu tenho como resultado p ao quadrado. Só pode ser a letra p. Então, eu sei que aquele p ao quadrado surgiu da multiplicação de p com p. Então, esse meu primeiro termo aqui, que eu não sabia qual que era, eu já sei que agora
é a letra P. E eu vou pensar da mesma forma para descobrir o meu segundo termo. Eu sei que esse 49, ele surgiu da multiplicação de dois números. E que número multiplicado por ele mesmo, né? Pensando que esse 49 surgiu quando nós multiplicamos esse último por esse último aqui, que número que vezes ele mesmo vai dar 49? E a única possibilidade que nós temos, o número 7. Então, eu sei que meu segundo termo que estava faltando aqui é o número 7. Tá na dúvida se realmente encontrou o produto notável certo? Então, a gente só precisa resolver isso que a gente acabou de montar para ter certeza que a gente encontrou a resposta correta. Então, na dúvida, nós vamos aqui somente fazer bem rapidinho a distributiva, né, de todos os elementos, para a gente poder conseguir ver se o resultado que a gente vai encontrar aqui é realmente o resultado da nossa expressão algébrica inicial. Resolvendo isso daqui, ó, P vezes P, vou até fazer aqui junto com vocês, ó, para vocês acompanharem direitinho, quem costuma ter dificuldade em fazer a distributiva, ó, P vezes P, P ao quadrado. P vezes menos 7, menos 7P. E agora, menos 7 vezes P é igual a menos 7P, e o menos 7 vezes menos 7, mais 49. Juntando aqui no meio, né, o menos 7P menos 7P, vai dar um total de menos 14P. Então, eu vou só reescrever, né, juntando esses dois termos aqui do meio, vai dar menos 14P. E vou só juntar aqui o mais 49 para mais perto do nosso resultado. Percebem que esse resultado aqui que nós encontramos, desenvolvendo aquele produto notável, deu exatamente esse resultado aqui da nossa expressão algébrica inicial. Então, o que que significa? Que esse produto notável que nós acabamos de encontrar é a fatoração dessa expressão algébrica. Então, é o resultado da nossa fatoração. Mais um exemplo para vocês de fatoração de produtos notáveis, tá? Eu vou colocar aqui uma expressão algébrica bem curtinha e um pouco diferente das duas anteriores. Percebem que essa expressão algébrica eu não consigo fatorar pelo fator comum, não consigo fatorar pelo agrupamento. Penso na possibilidade de ter surgido de um produto notável. Lembrando do nosso resumo de produtos notáveis, nós vimos que existe o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Só que nessa nossa expressão algébrica, nós só temos dois termos nela. Então, ela só pode ter surgido dessa nossa última opção do produto notável, porque é o único produto notável que, como resultado, nós vamos ter sempre dois termos na nossa expressão. Para quem não lembrar dessa parte, volta só uns minutinhos aqui na nossa revisão bem rapidinha para vocês observarem essa parte, certo? Então, eu sei que não surgiu desses dois primeiros, sei que surgiu somente desse último. Então, agora eu preciso encontrar quais são os termos que faltam para a gente aqui no produto notável, certo? E esse acaba sendo bem fácil. Para a gente descobrir esses dois primeiros aqui, né? Essas duas posições que vão ter os valores iguais para eles, nós vamos olhar exatamente e observar o seguinte, que esse x ao quadrado, ele surgiu da multiplicação de duas coisas, e ele só pode ter surgido da multiplicação de x com x. Então, eu sei que aqui, nessa nossa primeira parte do parênteses, né, nos dois parênteses, o primeiro termo que nós temos é a letra x. E agora, para encontrar qual que é o outro termo, né, nosso segundo termo que falta, nós só precisamos olhar que número que multiplicado por ele mesmo daria o número 36. Então, aí nós vemos que a única possibilidade seria a multiplicação de 6 com 6. Então, aqui no nosso segundo termo,
nós temos o número 6 para preencher ele aqui. Então, prontinho, nós acabamos de encontrar o produto notável. Vou só colocar eles aqui mais para cima para vocês. X mais 6 e x menos 6. Encontramos qual que foi o produto notável que gerou essa expressão algébrica inicial aqui. Então, essa é a forma fatorada dessa expressão inicial. E eu vou trazer agora o último exemplo de fatoração para essa parte de produtos notáveis, porque tem alguns casos que a gente pode achar que a expressão surgiu de um produto notável, mas na verdade ela não surgiu, tá? Ela aparece, mas na verdade ela não surgiu. Vou colocar aqui um exemplo pra gente, ó. A ao quadrado mais 5a mais 25. Nós vimos que dos 3 produtos notáveis que nós vimos na nossa revisão, os únicos que daria como resultado 3 termos seriam somente os 2 primeiros, que é o quadrado da soma de 2 termos e o quadrado da diferença de 2 termos. E que, olhando esse sinal daqui do meio, já que ele é positivo, não pode ter surgido, então, desse último que a gente acabou de ver, que é o quadrado da diferença de 2 termos. Então, só pode, talvez, ter surgido desse primeiro aqui. Se a gente for seguir os mesmos passos do primeiro exemplo que nós vimos na parte de faturação de produtos notáveis, nós vimos que esse meu a ao quadrado, ele surgiu da multiplicação de alguma coisa, então só pode ter surgido da multiplicação de a com a, então esse nosso primeiro termo aqui é a letra A, e esse 25, que é o nosso último termo, lembrando que a gente sempre olha os termos das pontas, tá bom? Ele só poderia ter surgido da multiplicação do 5 com o 5 aqui do outro lado. Então, olhando somente essas informações que a gente olhou até agora em todos os exemplos, nós encontramos a forma fatorada, né, a fatoração da nossa expressão algébrica, só que nós precisamos ter certeza, certo? Então, vamos resolver essa multiplicação. Então, agora nós vamos resolver aqui, ó, a nossa multiplicação dos parênteses para ter certeza do resultado que nós encontramos. Estou fazendo bem rapidinho aqui. A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado e A vezes 5 é igual a 5A. Fazendo agora a multiplicação, né, a distributiva do próximo número aqui, né, que seria o 5, nós temos que 5 vezes A é a mesma coisa que 5A, e 5 vezes 5, 25. E nós conseguimos juntar, né, os termos daqui de dentro do nosso resultado. Então, 5A mais 5A dá o valor de 10A. Então, vou colocar aqui, ó, o 10A bem na parte do meio, no lugar dele. E vou colocar o mais 25 também mais próximo da gente aqui. Só que o que a gente observa? Resolvendo esse produto notável, nós chegamos nesse resultado, que é diferente da nossa expressão algébrica inicial. Porque aqui nós temos 10A e aqui nós temos 5A. Então, o que isso mostra pra gente? Que essa expressão algébrica parecia ter surgido de um produto notável. Nós até conseguimos, de certa forma, encontrar qual que seria o produto notável. Porém, nós vimos que, na verdade, esse produto notável, ele dá um resultado diferente. Ou seja, essa expressão algébrica aqui que nós temos não surgiu de um produto notável, então não tem uma forma de fatorar essa expressão algébrica. Não tem fatoração dessa expressão algébrica pensando na fatoração por produtos notáveis, tá?
Lembrando que nesse vídeo nós estamos vendo somente as 3 principais, existem outras formas de fazer fatoração, que nós não vamos abordar exatamente nesse vídeo. Espero ter ajudado alguém em alguma parte em relação à fatoração, ou até mesmo naquele resumo rápido que a gente acabou vendo de produtos notáveis. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar tirá-las o mais rápido possível. E vou deixar aqui também no box de informações lista de exercícios para vocês praticarem fatoração, tá? Dessas 3 formas que eu mostrei aqui no vídeo para vocês, a partir de produtos notáveis, ok? Vou deixar na lista também alguns resultados para vocês poderem conferir com o resultado que vocês forem encontrando, para vocês terem certeza que realmente chegaram na resposta certinha, certo? Então, até a próxima e tchau!